Nós começámos na semana passada a falar um pouco sobre relacionamentos, a importância dos relacionamentos, e nós vimos alguns princípios. Nós estudámos um pouco a respeito da vida de Elias e de Eliseu e da importância daquele relacionamento que levou Eliseu a receber a porção dobrada do Espírito de Deus pelo facto de ele ter seguido Elias até ao fim. Ele estava comprometido com o seu mestre, ele estava comprometido com o seu líder, era um homem de compromisso. E aquilo que nós temos falado a semana passada a respeito dos relacionamentos é que nós necessitamos destas ligações, a qual nós chamamos ligações de ouro, que nos levam a alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Ninguém tem sucesso sozinho. Eu vou repetir. Ninguém tem sucesso sozinho. Mesmo um corredor, os atletas que correm, que andam por aí, eles precisam de alguém que os ajude, que crie disciplina de treino para que eles possam alcançar a capacidade necessária para eles poderem vencer. Escute isto, se pensa que vai alcançar sucesso sozinho, desengane-se, porque ninguém o consegue. Todos nós necessitamos de estar relacionados. Há um princípio que é fundamental, sabe? Os nossos olhos necessitam de paisagem, de um panorama. Os olhos querem ver, os olhos querem observar, querem contemplar. Os nossos ouvidos querem ouvir. A nossa mente quer pensar, nós precisamos de pensar. E o homem, escute isto, o homem precisa de relacionamentos. Foi Deus mesmo que disse, não é bom que o homem esteja só. Diga lá comigo, não é bom que o homem esteja só. Então nós precisamos de ter relacionamentos corretos. Precisamos procurar esses relacionamentos. Nós falamos que quando Deus nos quer abençoar, Deus envia alguém para nos abençoar. Mas também quando o diabo quer roubar aquilo que Deus coloca na nossa vida, ele também envia alguém para nos distrair e para roubar aquilo que Deus tem colocado em nós. Então, nós precisamos ter o discernimento, a sabedoria para saber quem vem de Deus e quem não vem de Deus, para que nós possamos criar esse tipo de relacionamentos e manter o nosso foco. As pessoas que vêm de Deus são pessoas que nos estimulam, que nos encorajam, que animam a nossa fé, que estão ali do nosso lado para trazer verdadeiramente força para nós continuarmos, para nós irmos avante naquilo que Deus colocou na nossa vida. Os outros vêm para criar distração, perturbação, inquietação, vêm para tirar a grandeza que Deus colocou em nós. Há pessoas que quando nós estamos a expor algo que nos motiva, que nos entusiasma, eles estragam o balão todo, furam o balão logo a dizer, isso não funciona, já outros tentaram e não deu. Nós não precisamos de gente dessa. Nós precisamos de relacionamentos com pessoas que nos estimulem. E obrigado por esse amém. Nós precisamos de ter ligações com pessoas que já passaram pelo local onde nós passamos e que eles alcançaram algo mais que aquilo que nós alcançamos e eles nos empurram para nós podermos alcançar todo o potencial que existe na nossa vida. Nós precisamos desse tipo de pessoas. Nós precisamos motivar-nos a nós próprios. Por isso é importante nós declararmos e fazermos a declaração que, não direi constantemente, mas praticamente em todos os cultos nós fazemos. Eu sou o melhor de Deus à face da terra. Nós precisamos encorajar-nos sabendo isso. Eu sou o melhor de Deus à face da terra. Porque quando nós cometemos algum erro, ou quando alguma imperfeição surge na nossa vida, nós continuamos a saber que nós somos o melhor de Deus à face da terra, porque não depende de nós, depende da obra que Cristo já efetuou por nós. Então, diariamente nós declaramos, diga comigo, eu sou o melhor de Deus à face da terra. Amém. Os grandes homens da Bíblia, irmãos, e quando nós dizemos os grandes homens da Bíblia, não é que eles eram altos, é só por causa dos feitos que eles realizaram. Eles precisaram de ter relacionamento com pessoas certas. Nesta tarde nós vamos falar de alguns, e um deles é Davi. Davi era um homem que precisava de ter um relacionamento certo para que ele pudesse deixar de ser o pastorzinho, o esquecido, o menor na casa do seu pai, aquele filho que estava lá pelo campo, para passar a ser rei.
É interessante nós vermos, os irmãos podem ver esta história, e vamos abrir, podemos abrir, depois eu leio alguns versículos soltos, em 1 de Samuel, capítulo 16. O rei Saul foi um rei que, por causa daquilo que ele fez, desagradou a Deus, e Deus retirou de Saul o reinado. E Deus falou ao profeta Samuel para escolher um outro rei, e Deus disse a Samuel, aqui em 1 de Samuel capítulo 16, até quando é que tu vais sofrer por Saul? Até quando é que tu vais estar a chorar por Saul? Eu já o rejeitei, ele já não é o meu rei, ele já não é a pessoa que eu tenho para reinar sobre a minha nação. E tu continuas aí a sofrer por ele, levanta-te e vai até casa de Jessé, porque de lá eu escolhi um rei. E é interessante que quando Samuel foi até casa de Jessé, os irmãos podem ler tudo isto depois, aqui no capítulo 16, quando ele olhou para o filho mais forte, aquele que aparentava ser o mais saudável, aquele que aparentava ter a melhor fisionomia, a mais capacidade, e veja o que é que Deus lhe diz no verso 7. O Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E então, um após outro, os filhos de Jessé vieram até Samuel, e Samuel não sentiu que nenhum daqueles filhos era o escolhido de Deus para ser rei. E finalmente Samuel pergunta a Jessé no verso 11. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Veja bem, aquele pai ficou todo eufórico ao pensar que um dos seus filhos ia ser o rei. Mas ele estava esquecido de um. Nem o pai acreditava que Davi poderia vir a ser rei. E há pessoas que olham para nós e não acreditam na nossa potencialidade. Há pessoas que quando olham para nós não veem que há potencial na nossa vida para realizarmos coisas grandes. Há pessoas que quando olham para si não acreditam em si. Então o irmão precisa de alguém que ao olhar para si veja aquilo que Deus vê na sua vida. Nem sequer Davi cria que poderia vir a ser rei. O seu pai não acreditava nisso, os seus irmãos não acreditavam nisso, Davi não acreditava nisso, ele estava lá no campo, ele passava o tempo lá no campo. Mas Samuel, ele podia ver como Deus via. E veja o que a Bíblia diz. E disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Diga lá comigo, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando Deus levanta alguém que chega à nossa vida para ser o canal, o relacionamento de ouro que Deus coloca em nós, para nós alcançarmos o nosso potencial, o Espírito de Deus apodera-se de nós, para nos ajudar. Porque esse alguém liberta na nossa vida aquilo que estava encoberto, liberta na nossa vida aquilo que nem mesmo nós sabíamos que existia na nossa vida. Mas esse alguém chega até nós e esse alguém ministra, mesmo sem conhecer as nossas capacidades, mesmo sem conhecer no nosso íntimo, mas esse alguém ministra a nossa vida e o Espírito de Deus apodera-se de nós. E é interessante se nós lêssemos a história de Davi em 2 de Samuel capítulo 2 e versículo 4, diz que ele foi consagrado rei em Judá. Mas o plano de Deus para Davi não estava apenas numa região. E no capítulo 5, verso 3, diz que ele foi consagrado rei em todo Israel. Há progresso na vida. E quando alguém chega até nós para ser o relacionamento de ouro que nos leva ao lugar
que Deus preparou para nós, nós precisamos de entender que há etapas, há progresso na nossa vida. Nós não alcançamos tudo de um dia para o outro, mas à medida que nós caminhamos, à medida que nós entramos, à medida que nós nos apoderamos daquilo que Deus falou, do potencial de Deus na nossa vida, então nós começamos a crescer e nós alcançamos esse propósito. Saiba isto, meu irmão. Talvez nem o irmão saiba o potencial que tem em si. Mas Deus olha para si e Deus vê um grande potencial. Deus vê tanto potencial, tanto potencial, tanto potencial, que quando Deus o comprou, Ele não encontrou ouro suficiente para o comprar. Teve que verter o seu próprio sangue. Nós temos valor. Diga comigo, eu tenho valor. Mais uma vez, eu tenho valor. Diga mais uma vez, eu tenho valor. E é plano de Deus colocar-nos na posição que nos é devida. Nós necessitamos crescer, nós necessitamos ter essas ligações de ouro, relacionamento com pessoas que chegam até nós e nos ajudam a alcançar esse potencial que está escondido. E deixe-me dizer uma coisa aos irmãos, infelizmente, nos dias de hoje, há uma ligação de ouro, há um relacionamento de ouro que é negligenciado. É o relacionamento com o pastor. Há muitas pessoas que negligenciam o relacionamento com o pastor. Fazem a vida ao seu jeito, vêm à igreja ao fim de semana e depois saem e continuam a fazer a vida ao seu jeito. E depois de tomar, ouça o que eu estou a dizer, depois de tomarem as decisões, vêm informar e vêm dizer, Deus disse. Qual é o pastor que tem ousadia para se levantar contra aquilo que Deus disse? Quando alguém me diz Deus disse, eu já não tenho mais nada a dizer. Alô? Eu repito. Quando alguém chega ao pé de mim, depois de tomar as decisões, e a olhos vistos eu sei que é uma decisão errada, mas diz-me a mim que foi Deus que disse, eu não tenho nada a dizer. Porque eu jamais me oporei àquilo que Deus diz. Nós necessitamos de valorizar o relacionamento que Deus coloca diante de nós. Muitas pessoas nos dias de hoje não entendem que o pastor tem que dar conta do rebanho que Deus lhe confiou. E dar contas do rebanho que Deus lhe confiou a Deus, é necessário que o rebanho dê contas ao pastor. O pastor não tem que se intrometer na vida do rebanho, o pastor não tem que saber tudo da vida do rebanho, mas o pastor tem, ouça bem, algo de Deus para ministrar ao rebanho antes do rebanho tomar decisões. Antes de tomar decisões. Não é depois de tomar decisões. Porque há decisões que as pessoas tomam que são um absurdo. E todos nós tomamos decisões que são um absurdo. Às vezes tomamos decisões porque estamos debaixo de pressão, às vezes tomamos decisões porque somos muito emocionais, às vezes tomamos decisões porque estamos debaixo de uma decisão rápida. Olha, há uma coisa que eu já disse aos irmãos muitas vezes e eu vou repetir. Quando alguém chega até nós e diz tem que tomar a decisão agora, sabem qual é a resposta? É não. Porque se nós não temos tempo para pensar, se nós não temos tempo para buscar a Deus, se nós não temos tempo para ouvir de Deus, então a resposta é não. Compre este carro, porque vai aumentar de preço amanhã, tem que decidir agora, decida agora porque já vem mais 10 e atrás. Então vá para os 10. Não compre. Não tome decisões assim. Espere. Espere. Ouça. Busque conselho. Na multidão dos conselhos nasce a sabedoria. O seu pastor não é para ser negligenciado. O seu pastor na sua vida é uma ligação de ouro que Deus colocou sobre si. Eu volto a repetir. O seu pastor na sua vida é uma ligação de ouro que Deus colocou sobre si. Escute-o. Consulte-o. Busque a sua sabedoria. Busque o seu conselho.
antes de tomar qualquer decisão. Em tudo na vida deve buscar o conselho do seu pastor. Há pessoas que começam a namorar sem perguntar ao pastor. Mas o que é que o pastor tem a ver com isso? Muito. Muito. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Se começa a namorar com alguém que não honra o seu pastor, esse alguém não é para a sua vida. Eu repito. Se começa a namorar com alguém que não honra o seu pastor, esse alguém não é para a sua vida. Se começa a namorar com alguém que não honra o seu pai e a sua mãe, esse alguém não é para a sua vida, porque também não vai honrar a si. Alô? Então isto é necessário ouvir. Então antes de, busque conselho. Busque ajuda. Busque esse relacionamento de ouro. Busque esse alguém que pode chegar até si e criar em si algo que o leva a alcançar o seu potencial. Posso ouvir um amém mais forte? Sabe, o pastor não é só para criar desconforto. É que há pessoas que gostam de fazer tudo, as suas decisões, e até têm receio de falar com o pastor, porque o pastor cria desconforto. Mas nós precisamos de relacionamentos que criem desconforto. Davi teve Samuel como um relacionamento que levou a alcançar o reino. Mas logo mais ele teve um outro profeta, homem muito corajoso. Eu posso dizer aos irmãos que se alguém tinha coragem, e se os irmãos algum dia quiserem dar o exemplo de alguém corajoso na Bíblia, podem usar o exemplo deste homem, Natã, o profeta. Que teve a ousadia de confrontar o rei. Os irmãos sabem o que é que isso significava? A morte. A morte. O rei podia dizer, mata este homem. Quem é este homem? Mata-o. E chapéu, lá eu, Natã, para o Atão. Um homem com coragem. Quando Davi cometeu o pecado de adultério com Batseba, Natã usou uma parábola. E chegou até Davi e disse-lhe, havia dois homens numa cidade, um muito rico e o outro pobre. O muito rico tinha muitos animais, muito gado, e o pobre tinha apenas um cordeirinho. O pobre amava esse cordeirinho, o pobre estimava esse cordeirinho. Esse cordeirinho dormia com ele na sua própria cama. E o rico, quando recebeu uma visita, mandou matar o cordeirinho do pobre. E a ira, Davi era um homem com ira. Diz que Davi se irou e disse, morre esse homem. E o profeta disse, esse homem és tu. Oh. Esse homem és tu. Um pastor, meu amigo, que já está na presença de Deus, o pastor Gomes, que alguns aqui conhecem, era um homem com todas as peças no lugar. Virou-se para Davi, esse homem és tu. E os irmãos sabem uma coisa? Naquele instante, aquilo que Davi diz foi isto. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Ele não arranjou desculpas, ele não arranjou argumentos, ele colocou-se em eu pequei contra o Senhor. E naquele instante o profeta disse, o Senhor perdoou os teus pecados, não morrerás. Por que é que o profeta disse não morrerás? Alguém que cometeu o pecado de adultério é logo ser morto? É porque Davi disse, morre esse homem. Morre esse homem. Palavra de rei é palavra de rei. Alô? A palavra do rei era um édito. Mas porque ele se arrependeu imediatamente, o profeta disse, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Aleluia. Mas Davi precisava de alguém que o confrontasse. Nós precisamos de pessoas que nos confrontem. Às vezes toda a gente está a ver que nós estamos a fazer, ou a dar passos errados, a cometer coisas erradas na nossa vida. Nós precisamos de alguém que seja chegado a nós. Ouça, não tem que ser nosso amigo. Ouça bem isto. Não tem que ser nosso amigo. Mas é alguém que seja chegado a nós, que tenha acesso a nós. Eu digo que não tem que ser nosso amigo, porque José, quando estava na prisão, teve um relacionamento com um homem, um copeiro,
E o copeiro era tudo menos amigo de José. Quando se apanhou livre, esqueceu-se dele. 2 anos depois é que se lembrou, quando o faraó teve crise. Sei, está lá um fulano na prisão. Um amigo não esquece o amigo 2 anos na prisão. Alô? O copeiro não era amigo de Davi, de José. Mas foi um relacionamento de ouro que Deus usou e colocou na vida de José para o tirar da prisão e levar ao palácio. Relacionamentos na nossa vida não têm que ser nossos amigos, mas são sempre pessoas que estão em lugares e em posições que nos levam a alcançar o nosso propósito. Um relacionamento de ouro, irmãos, não é alguém que diz sim e amém a tudo. Eu costumo dizer muitas vezes que há pessoas que preferem pedir perdão do que pedir autorização. Porque quando vão pedir autorização, sujeitam-se a um não. Quando vão pedir perdão, já sabe que o outro tem que perdoar, senão o outro é que fica mal. Então, é melhor fazer os disparates que queremos, depois pedimos perdão. No pensamento dessas pessoas. Nós precisamos de relacionamentos, de alguém que chega até nós e olha, deixa de ser tolo, isso é uma tolice. Deixa de ser tolo. Muda essa maneira de pensar. Tu não precisas disso na tua vida. Escute isto, jamais mudaremos, ouça bem, jamais mudaremos e cresceremos até que alguém nos confronte. Nós não mudamos se ninguém nos confrontar. Sabe porquê? Por comportamento permitido é comportamento ensinado. E se nós permitimos que as pessoas continuem com aquele tipo de comportamento, nós estamos a dizer que isso é provado. Clama a Deus e busque de Deus relacionamentos de pessoas que o confrontem. José era um homem que toda a sua vida, é tão interessante isto, toda a sua vida, ele teve relacionamentos que eram relacionamentos de ouro, mas relacionamentos complicados. O relacionamento de José com os seus irmãos foi um relacionamento muito complicado. De inveja, de intrigas, de ciúmes, de morte, de traição. Os irmãos venderam-no para os escravos. E agora, como escravo, que relacionamento é que ele podia ter com quem o comprou? Era um relacionamento de escravo. Colocado no mercado de escravos. Sem roupa. Era assim que os escravos estavam, sem roupa, com uma tanguinha, e ali estavam eles no mercado de escravos. A sua túnica tinha ficado para trás. É comprado por um homem Potifar, e logo mais, no relacionamento com este homem, a mulher deste homem interfere nesse relacionamento, e mais um relacionamento complicado, de tentação, de perseguição, e José foge, e uma vez mais, quando ele foge, a capa fica para trás. É lançado na prisão, e agora já não está de tanga, mas certamente uma roupa de prisioneiro, com o número de prisioneiro, e ali está ele na prisão. Relacionamentos, escute bem, relacionamentos complicados durante a sua vida. Tem um relacionamento com o copeiro do rei, tem um relacionamento com o padeiro do rei, o padeiro morre, o copeiro é liberto, vai estar à presença do faraó, esquece-se dele, e ali está durante mais 2 anos a pagar por algo que ele não cometeu. Quando nós passamos uma semana a pagar por algo que nós não cometemos, como é que nós ficamos?
Mas aquilo que a Bíblia diz é que em todos esses passos o Senhor era com José. O Senhor era com José. E o Senhor o fez. E prosperava José, o que está escrito. E em todos os casos. E prosperava José, porque o Senhor era com ele. E prosperava José, porque o Senhor era com ele. E prosperava José, porque o Senhor era com ele. Relacionamentos complicados, mas levavam José a aproximar-se cada vez mais do seu objetivo. E nós sabemos que a vida de José é um tipo da vida de Jesus. Os relacionamentos que Jesus teve foram relacionamentos complicados. Deixou o céu, deixou a glória, tornou-se homem, achado na forma de homem, tornou-se maldito, indo à morte, morte de cruz, achado de verme, vai ao inferno. Relacionamentos complicados. Mas finalmente, José, depois de largar a capa, ele recebe o vestido real. Aleluia. Ele alcançou o propósito de Deus para a sua vida. Mas preste atenção, preste bem atenção. O propósito de José não era tornar-se o primeiro-ministro no Egito. O propósito de José era trazer alimento ao mundo. Eu repito. José passou todas aquelas etapas na sua vida e muitas vezes nós ficamos tão encorajados porque ele num dia está na prisão e no dia seguinte está a reinar. Num dia é prisioneiro e no dia seguinte ele está a mandar sobre aquela mulher que o mandou para a prisão. Sabe o que é que ele podia ter feito? Vais pagá-las agora. Agora vamos ver quem é que manda aqui. Mas não, porque ele sabia qual era o seu propósito. O seu propósito não era o ser o segundo lá na terra do Egito. O seu propósito era trazer alimento a todos os povos. Quando Jesus veio, aleluia, ele foi até a morte, ele foi até a cruz. Ele foi até o inferno, mas na manhã do terceiro dia, quando ele ressuscitou, Jesus não olhou para aqueles que o executaram e dizer, cá se fazem, cá se pagam. Não, o plano de Jesus, o propósito de Jesus foi trazer salvação a todos os homens. Trazer alimento a todos os homens. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o alimento de Deus, o alimento de Deus salva o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, toda a nossa vida, todo o ser, todo o homem completo é salvo por um Cristo completo. Aleluia. Um relacionamento de ouro. Ouça, foi um relacionamento complicado que ele teve, mas agora trouxe salvação e livramento a cada um de nós. O apóstolo Paulo, quando ia a caminho de Damasco, irmãos, para perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus e diz que os seus olhos ficaram como com escamas e ele ficou cego 3 dias sem ver, até que Ananias chegou lá. E quando Ananias chegou, até Paulo diz que orou por ele e as escamas dos olhos de Paulo caíram. Nós precisamos de relacionamentos que tirem as escamas dos nossos olhos. Às vezes estamos tão irados, tão cheios de nós próprios, tão seguros de nós próprios, tão orgulhosos de nós próprios, que nós somos cegos. Não conseguimos ver mais nada. E eu volto a dizer, nessa altura nós precisamos de alguém que diga, deixa de ser estúpido. E ninguém gosta de ouvir isso, mas nós precisamos de alguém que diga isso. Deixa de ser tolo. De alguém que tire as escamas da nossa vida. Alguém que diga, basta, já chega. Os irmãos sabem que quando Abraão mandou Agar embora com o seu filho Ismael, diz que ela estava no deserto e ela começou a clamar e a dizer, de facto, para que é que me serviu eu ter servido Abraão e agora estou aqui neste deserto, nem sequer tenho água para beber. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus lhe abriu os olhos. Diga lá comigo, Deus abriu os olhos. Mais uma vez, Deus abriu os olhos e ela viu água. Ela não via nada, mas a água estava lá. Eu repito, ela não via nada, mas a água estava lá. Deus não criou água para ela, Deus só abriu os olhos.
na nossa vida temos as potencialidades todas e porque estamos cegos, nós precisamos que alguém nos abra os olhos para nós vermos o que está lá. Já existe, diga comigo, já existe. Mais uma vez, já existe. Diga, tudo o que eu preciso na minha vida, já existe. A minha cura, a minha salvação, o meu livramento, a minha restauração. Uau, já existe. O meu acesso ao Pai já existe. Estava longe, mas agora estou perto. Porquê? Porque o sangue já existe. Porque estou em Cristo, já existe. Tudo o que preciso já existe. Só preciso que os olhos sejam abertos. E para isso nós precisamos dessa ligação na nossa vida. E eu volto a repetir, essa ligação não tem que ser amigo. Pode ser. Para os homens eu digo, a ligação para nós, na maioria das vezes, começa na nossa mulher. Sabe, é engraçado, eu dei o exemplo de Agar e Ismael, mas é engraçado que quando Sara disse para Abraão, manda embora a serva, manda embora, Abraão não queria. Abraão não queria. E sabe o que é que Deus disse? Ouve o que a tua mulher diz. Às vezes até Deus se engana, não é, irmão Santos? Ouve o que a tua mulher diz. E quando Abraão mandou a mulher embora, Sara teve um filho. Alô? Alô? Precisamos ouvir o que a nossa mulher diz. Homens, ouçam o que a mulher diz. E agora, mulheres, ouçam o que o marido diz. Ouçam o que o pastor diz. Ouçam o que o pai diz. Ouçam o que a mãe diz. Ouçam o que o amigo diz. Ouçam o que os filhos dizem. Ouça. Nós precisamos de ouvir. Porque é na medida destes relacionamentos que estão chegados a nós que nos impedem de nós nos isolarmos. Porque quando nos isolamos, buscamos os nossos próprios interesses e deixamos de estar a procurar os interesses de Deus. É o que a Bíblia diz, o homem que se isola procura os seus próprios interesses. O homem que decide sozinho não está à busca de conselho, está à busca de realizar aquilo que quer. Paulo teve aquele relacionamento com Ananias e as escamas dos seus olhos caíram. Logo mais, Paulo precisava de outro relacionamento. Barnabé. A fama de Paulo era má demais. Ouça bem, a fama de Paulo era má demais. Ele precisava de alguém com quem ele se relacionasse, com alguém que confiasse nele, que depositasse fé nele, de maneira a desenvolver o potencial que estava na vida dele. Nós hoje damos graças a Deus pelo Novo Testamento. 2/3 do Novo Testamento foram escritos por Paulo, irmãos. Sem Barnabé, ouça bem, sem Barnabé não teríamos isso escrito, porque Paulo não teria sido aceito. Foi Barnabé que o introduziu no meio dos apóstolos. E sabe o que é que os apóstolos... Também não era este que perseguiu os cristãos, não era este que matava, cuidado que ele é um traidor. Mas Barnabé era um homem de boa fama. Ouviu bem? Barnabé era um homem de boa fama. Se Barnabé o diz, então nós aceitamos. Alô? Que cada um de nós seja esse relacionamento de ouro para alguém que tenha má fama. Que nós possamos ser esse relacionamento de ouro de maneira a que o melhor que está nessa vida possa ser extraído. E esperamos em Deus também que alguém venha até nós, que extraia o melhor de nós, e qualquer que seja a fama que nós temos, que o melhor da nossa vida seja apresentado diante de Deus e nós alcancemos o propósito de Deus. Por vezes é no tempo da crise que os relacionamentos nascem. Escute isto com muita atenção. 3 amigos e Daniel, eles estavam numa terra estranha. Eles viviam debaixo de um jugo estranho.
E eles estavam ali debaixo de um rei estranho, debaixo de deuses estranhos. Mas eles criaram um relacionamento de ouro. Nós não nos vamos contaminar. Eu quero dizer-vos que às vezes é debaixo de tempos de crise, de tempos de dificuldade, que nascem os melhores relacionamentos. Há vários anos atrás, há cerca de 20 e tal anos atrás, eu fui abrir uma igreja em Angola, tive 6 meses lá, a minha mulher em Portugal, eu em Angola, de mês e meio eu vinha. Foi um tempo muito duro, muito complicado, estar longe da família, sozinho. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu nunca apreciei tanto os meus irmãos batistas, os meus irmãos metodistas, os meus irmãos presbiterianos, eu nunca apreciei tanto como nessa altura. Porque eu estava só. E qualquer relacionamento que eu tinha com eles era um bálsamo para a minha vida. Nós entendemos em tempo de crise, em tempo de dificuldade, que nós não somos chamados para lutar uns com os outros. Nas nossas diferenças, nós podemos amar-nos. Nas nossas diferenças, nós podemos encorajar-nos. Aleluia. Nunca como naquela altura eu aprendi isso. Nunca. E eu quero concluir, meus irmãos, falando de um relacionamento que nos leva a uma aliança. Em Gênesis, no capítulo 14, irmãos podem ler, toda a gente conhece esta história. Abraão, ele venceu 5 reis, e quando ele venceu aqueles 5 reis, aparece-lhe Melquisedeque, rei de Salém. E quando Melquisedeque aparece a Abraão, diz que Melquisedeque, diga comigo, trouxe pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. Mais uma vez, pão e vinho. Pão e vinho falam de aliança. E quando Melquisedeque trouxe pão e vinho, diz que Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então nós vemos aqui alguns elementos na aliança. Quem pode, traz o pão e o vinho. E Melquisedeque podia trazer o pão e o vinho. E aquilo que Abraão não podia, ele não trouxe, mas aquilo que ele podia, ele trouxe. Ele trouxe o dízimo de tudo. Isso fala de um relacionamento de aliança. É poderoso nós podermos caminhar neste tipo de relacionamento, irmãos. Abraão, ele foi seduzido. Abraão foi seduzido pelo rei da terra, pelo rei de Sodoma. O rei chegou até Abraão e disse, olha Abraão, vai-te embora, leva o ouro, leva a prata, leva qualquer coisa, mas deixa aqui ficar o povo. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, o que o rei de Sodoma estava a dizer a Abraão, olha, levas a riqueza, mas a riqueza vai acabar, porque a mão para a riqueza está no povo. Alô? A mão para a riqueza está no povo, não está nas coisas. Há um ditado português que diz, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Sabe porquê? Porque os anéis acabam-se, mas os dedos podem criar novos anéis. E o rei de Sodoma disse, leva tudo o que tu quiseres, mas deixa cá o povo. E sabe o que é que Abraão disse? Eu não levo nenhum fio, para que não venhas a dizer, eu enriqueci Abraão. Ele venceu a sedução. Mas ele venceu aqueles reis e quando ele chega agora até Melquisedeque, e ele consagra o dízimo de tudo. Eu não sei bem o que é no coração de Abraão. Mas provavelmente Abraão não entendia todas as coisas. Melquisedeque, rei de Salém, sem princípio de dias, sem fim de dias. E ele consagra o dízimo de tudo. Deixe-me dizer isto. Por vezes os relacionamentos na nossa vida nós não entendemos todas as coisas. Eu tenho um relacionamento na minha vida de um homem que é, na minha maneira de ver, é excêntrico. É a minha maneira de ver. A sua casa parece um zoológico. Tem elefantes,
tem leões. Eu só de pensar no que ele gasta para sustentar aqueles animais todos, tem cães. Eu sei que ele compra cães que custam mais de $18.000 cada cão. Para mim, ele é excêntrico. Mas a minha boca não se abre para proferir o que quer que seja, porque esse homem é um relacionamento de ouro na minha vida. Ele conseguiu despertar em mim coisas que eu nem sabia que tinha. Ele produziu sabedoria, produziu crescimento, produziu grandeza, tirou-me de tanta apatia, de tanta pequenez, que a minha boca só tem que dizer, eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu estou tão grato a Deus por ele. Seria estupidez da minha parte andar a falar disso. Alô? Nós podemos não entender tudo na vida da pessoa que Deus usa para nos tirar do lugar onde nós estamos, para nos transportar ao lugar do nosso destino. Nós podemos não entender tudo. Fique calado. Eu recebo aquilo que tenho que receber da vida dessa pessoa. Alô? Eu volto a repetir. Fique calado. Não entende? Fique calado. Busque sabedoria, busque finanças, busque salvação, busque restauração, busque relacionamentos em pessoas que ministrem a sua vida. E o irmão vai encontrar propósito. O irmão vai encontrar direção para alcançar o seu potencial, para alcançar aquilo que Deus tem para si. E eu vou dizer aquilo que eu disse há pouco. Abraão criou um relacionamento elevado, um relacionamento de aliança com Melquisedeque. Nós criamos um relacionamento elevado com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu posso garantir-vos que por vezes ele é mesmo excêntrico. Ele é tão grande, 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 que a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos dele mais altos que os nossos caminhos. Nós não entendemos. Diz que a paz que ele dá excede todo o nosso entendimento. Isso é uma pessoa excêntrica. Nós não entendemos, mas nós temos um relacionamento de aliança com ele. Ele trouxe pão e vinho. Deixe-me dizer, ele trouxe-se a si mesmo, porque ele é o pão e ele é o vinho. Ele é o corpo, ele é o sangue. Aleluia! Aleluia! E com ele nós temos este relacionamento que nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Do reino do diabo para o reino de Deus. De um reino de pequenez para um reino de grandeza. De um reino de incapacidade para um reino onde tudo podemos. Aleluia. Ele é o pão. Ele é o vinho. E nós apresentamos a ele o dízimo de tudo. Nós não podemos dar a ele o que não temos para dar. Mas ele deu-nos a nós o que tinha para dar. E nós podemos dar a ele o resultado da bênção que nós recebemos, porque ele nos abençoou primeiro a nós. Com fidelidade, com entrega, como sinal de aliança, nós consagramos a Deus. E quem crê diz comigo, amém. Amém. Pai, eu venho a Ti no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que nesta tarde a Tua graça se manifeste neste lugar. E cada um dos Teus filhos saiba entender no seu homem interior que Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Que para o pobre Tu és o Deus da provisão, para o doente Tu és o Deus que sara, para o que tem dívidas Tu és o Deus do sobrenatural, de recursos extravagantes, de abundância inimaginável. Para o cansado, para o abatido, para o oprimido, Tu és o Deus do livramento. Nós somos o Teu povo, Senhor. Estamos protegidos, redimidos pelo Teu sangue.
Nós não andamos ansiosos com coisa alguma, pois quando olhamos para as situações à nossa volta, nós sabemos que nós estamos protegidos por Ti e a Tua bênção nos cerca. Somos cumulados com a Tua bênção, Senhor. Experimentamos a vida sobrenatural. Nós cremos nisto, Senhor, e nós agimos e andamos de acordo com isto. Tu és o nosso Deus. Nós somos o Teu povo. E isto garante para nós um relacionamento de sucesso para sempre. Amém.